Eu também sou professora, como algumas pessoas se apresentaram aqui, já trabalhei na educação básica e hoje estou no ensino superior e tenho me dedicado a discutir a questão das relações étnico-raciais em infância desde os anos 90, como o Luiz lembrou, né? Veja só, eu já fui griot, gente, já fui consagrada griot num evento que ocorreu no Rio Grande, não, em Santa Catarina. Então, eu fico muito feliz de ser griot, estar aqui, né, nesse processo e nessa construção que nós vamos fazer, que nos anima bastante a pensar numa infância, né, que é plural. Muito obrigada, Lucimar. Obrigada. Gente, muito obrigada pelas apresentações. É muito bom ir conhecendo vocês e ver que vocês já se conhecem também, na verdade, em grande parte, tem muitas conexões. Acho que isso vai ser importante para as reflexões conjuntas que a gente vai fazer aqui. Então, para começar, a gente entra na parte da apresentação das práticas de hoje. Eu vou convidar a Suelaine para começar apresentando, pode ser? Sempre o desafio, né, de ser a primeira, mas vamos que vamos. Espero que dê certo. Vou tentar aqui. Agora, cadê? Aqui. Aqui. Só me avisa se aparecer. Apareceu a sua tela, mas a gente está no último slide da apresentação, aparentemente. Isso. Entrou? Agora estamos no primeiro. Tá. E está em tela cheia ou deixa assim? Melhor abrir toda? Acho que se você quiser colocar em tela cheia é melhor, mas se você preferir dessa forma, não tem problema. Assim tá bom. Assim tá ótimo. Tá bom. Então, Obrigada. qualquer coisa, vocês vão me avisando que meu tempo, tá? Pode deixar, eu vou cuidando disso Tá aqui bom. e eu te aviso. Bom, o nome do projeto que a gente está desenvolvendo é Primeira Infância no Centro, né? Garantindo o pleno desenvolvimento infantil a partir do enfrentamento ao racismo. E ele contempla mais 10 organizações que a gente está fazendo uma articulação de incidência, né, nacional no tema da primeira infância. Bom, quais são os desafios que nós nos pretendemos a enfrentar, né? Então, antes de mais nada, é desconstruir as concepções e narrativas sobre crianças negras e indígenas, né, que vivenciam diferentes situações de estereótipos, preconceitos sobre seus modos de ser e existir, em particular sobre os locais onde moram, né, sua cultura, suas famílias, né? E o nosso olhar é específico para as crianças negras, indígenas, quilombolas e também crianças de terreiros, né? Nós constituímos um grupo articulador, né, que está olhando para os espaços de formulação das políticas para a primeira infância, e a gente olha especificamente para o federal, e a partir daí também fazemos as incidências políticas, incidências junto à gestão pública, mas também junto à sociedade civil, visando elaborar e efetivar políticas e programas que contemplem o nosso grupo específico, né? Para isso, foi necessário, né, primeiro, que a gente elaborasse subsídios teóricos que expressam nossas reflexões sobre o tema sobre infâncias negras e indígenas, né? Nós falando por nós e nós pensando sobre nós. Nós somos organizações políticas, mas com diferentes inserções no tema de crianças e adolescentes. Nós estamos entrando agora no tema da primeira infância. E também a gente pretende, né, e nós já estamos oferecendo caminhos para enfrentamento das violências contra as crianças negras e indígenas, desde a primeira infância, né, violências que perpassam toda a vida da infância, a vida adulta, porque sem enfrentamento do racismo, o princípio da proteção integral não se realiza para todas as crianças, né? E quais são as práticas, né, que dão conta da diversidade? A princípio, é essa diversidade de organizações, né, somos 11 organizações políticas de defesa de direito
que essa nossas diferenças também se expressam na execução do projeto, né? Somos organizações feministas e mistas, indígenas, de religiosidade afro, de territórios quilombolas e de diferentes localidades, né? A gente tem duas representações nacionais, a CONAC e a RENAFRO, que nos permitem aí olhar para as especificidades desse nosso país, né? Para isso, nós construímos consensos, somos organizações políticas, né, diferentes, divergentes, mas capazes, né, de construir consensos nessa luta, nessa nossa atuação em favor de direitos, né? Então, por meio de reuniões deliberativas e também oficinas formativas, a gente constrói, né, e apresenta as nossas divergências e as nossas convergências, e as reflexões teóricas têm nos ajudado a compreender esses diferentes espaços em que atuamos e principalmente em que moramos, né? Então, quem são essas organizações? Além de PL10, nós estamos trabalhando com a AME, que é uma organização feminista que atua no Distrito Federal, o SEDEMPA, no Pará, Coletiva Maim, que está em Salvador, a CONAC, a Representação Quilombola Nacional, Crioula, no Rio de Janeiro, Mãe Andressa, no Maranhão, o IMENA está... Imena, depois eu vou recuperar, gente, esqueci onde estava Imena. Unizinga, em Minas Gerais, Maquiraeta, no Amazonas, e a Renafro também é a representação das entidades de matriz africana e é uma representação nacional. Bom, para além dessas organizações, a gente também constituiu parceria com o Escritório Matos Filho, que ele dialoga muito com as organizações da sociedade civil, tem feito diferentes apoios, né, e articulações, então ele é muito presente nesse universo que a gente habita, e elaborou uma cartilha específica para a nossa atuação, né, essa cartilha Processo Legislativo, Tramitação e Oportunidades de Atuação da Sociedade Civil, como um elemento para subsidiar a nossa incidência, em particular em Brasília, né? O projeto conta com uma orientação jurídica da Maiara Souza, que é uma advogada que também atua na sociedade civil, também tem um olhar específico para a primeira infância e também com crianças em situação de medida socioeducativa. E cada organização também se responsabilizou e se comprometeu em fazer articulações e incidências em seus territórios, né? O que é que nós já fizemos, né? Então, realizamos oficinas formativas, começamos por aí a nossa atividade no projeto, e os temas primeira infância, os marcos legais voltados para a primeira infância, em diálogo com a legislação antirracista e antissexista, olhando para essa legislação nacional e internacional, né, dos tratados internacionais do Brasil, o que elas nos garantia e possibilitava para que a gente atue no enfrentamento ao racismo desde a primeira infância, né? Olhamos para o programa Criança Feliz, né, as suas potencialidades e também aquilo que ele não nos contempla. Tivemos oficina específica sobre infâncias indígenas, né? A gente tem um olhar mais centrado sobre as crianças negras e quilombolas, né? E a gente fez essa também específica sobre as infâncias indígenas, e também estamos elaborando ainda esse documento que é a análise dos projetos de lei. Nós fizemos um levantamento do que está em tramitação na Câmara dos Deputados, e vendo aquilo que é avanço e retrocesso, né? Algo como o controle do que está sendo proposto aí voltado para a primeira infância, e se há ou não atenção para as nossas especificidades. Nós achamos fundamental que a gente se apresentasse nesse espaço federal como um grupo articulador
para que também explicitasse essa incidência, né, específica na primeira infância com organizações negras e indígenas. Então, nós fizemos uma incidência em Brasília, distribuímos nossa carta de apresentação, em que estão colocados os princípios do projeto e com os princípios com os quais a gente está atuando nas diferentes localidades, e entregamos na Câmara dos Deputados, tanto para os deputados né, do campo progressista, quanto aqueles que a gente considera de centro, né? É um grupo com o qual não é possível dialogar, mas a gente tem até o centro, acha que é possível pensar algum tipo de diálogo para o enfrentamento do racismo na primeira infância. Contamos também com as produções, né, de especialistas, aí um texto sobre infâncias indígenas e interculturalidade no Alto Rio Negro, que foi uma produção da Alva Rosa, Infância Negra, uma reconstrução necessária, produzida pela Viviana Santiago, Enfrentamento do Racismo na Primeira Infância, da Miriam Danai, que também, né, está aqui com a gente nessa iniciativa, Enfrentamento ao Racismo desde a Primeira Infância, uma análise dos marcos legais sobre o tema, com a Letícia Silva, e a Maiara também produziu essa cartilha de estratégias de advox para uma primeira infância sem racismo, para que a gente também pudesse pensar as articulações locais, né? E o que nós estamos fazendo ainda, né? Bom, Guelé 10 integra a Frente Parlamentar da Primeira Infância, que é uma articulação aí plural para pensar o que está rolando em Brasília, mas também fazer articulações e participações aí de incidência. Então, é um espaço importante de atuação e monitoramento dos debates. Nós fizemos uma solicitação com base na Lei de Acesso à Informação, né, para que os parlamentares também pedissem informações para o governo federal sobre os programas da primeira infância, né, olhasse para tudo que existe e fizesse pedido de informações sobre orçamento, planejamento das ações, enfrentamento do racismo, se contempla ou não contempla, assim como a valorização da diversidade nessas ações voltadas para a primeira infância. E cada organização ainda está desenvolvendo incidências locais, né? Há uma liberdade para as organizações desenvolverem as suas iniciativas local a partir daquilo que elas consideram possível e também das articulações necessárias, né? Frente a como elas avaliam o ambiente político e também de articulação para fazer as reivindicações da primeira infância. Então, as escolhas variam entre audiência pública, ações de pesquisa, formação, solicitação de informações sobre as políticas da primeira infância, ou seja, tem aí diferentes ações ocorrendo nesses 11 territórios, né? E, por fim, o que é que a gente deseja com esse projeto, né? Ele reafirma os movimentos negro e de mulheres indígenas aqui, porque é especificamente uma organização feminista indígena que está atuando com a gente. Então, a gente reafirma esse nosso lugar de protagonista na defesa dos nossos direitos, né? E somos organizações, nenhuma de nós tinha essa especificidade, esse olhar na primeira infância, mas ao serem convidadas, né, a atuar e ao identificar como espaço de produção e reificação do racismo, assumimos, num curto espaço de tempo, esse compromisso, né, de aprender, ensinar e atuar por uma infância livre de racismo e sexismo. E consideramos que, apesar das interdições, a participação de negros e indígenas nas proposições sobre PI, né, quando a gente entra dentro desse universo, a gente reconhece o longo caminho que existe já e as forças muito expressivas que atuam sobre a política e as ações voltadas para a primeira infância, há uma ausência, né, desses grupos negro-indígenas, articulações e proposições. Então, a gente
compreende que a nossa entrada possibilita que a concepção de desenvolvimento integral se realize. Né? Para nós, o desenvolvimento integral só ocorrerá com o enfrentamento do racismo desde a primeira infância. É isso, gente. Muito obrigada, Suelane, muito obrigada pela apresentação. Acho que todo mundo reconheceu aí o roteiro que a gente mandou para vocês, então a ideia é que todo mundo parta um pouco dessas perguntas exatamente para a gente ter informações parecidas sobre projetos que muitas vezes são tão diferentes, mas que vocês explorem essas mesmas estradas, podendo contar as práticas de cada um de vocês. Muito obrigada, Suelane. Eu vou passar a palavra agora para o Instituto Fazendo História. Eu sei que a gente tem a Marília aqui com a gente e a Laís também, é isso? Aí fiquem à vontade para apresentarem juntas, ou quem for apresentar. Sim, muito obrigada, Mariana. A Marília vai apresentar e seguir comigo aqui. Perfeito. Eu também estou com uma... Laís, eu só não estou vendo se ele está em modo apresentação. Ele está... Não está em modo apresentação, mas para nós. Ele está em PPT ainda. Ah, agora acho que vai. Foi? Ainda não. Ah, Você quer fechar aí? Não, aqui, para mim ele aparece. Aí, deixa eu ver se há algum problema. Vou tentar de novo. Acho que a internet está devagar. Agora está ótimo, Marília. Tá? Acho que está aparecendo para todo mundo tela cheia. Ok. Bom, eu também estou com uma cachorrinha aqui em casa e pode ser que ela participe em algum momento com a gente. Acho que o Instituto Fazendo História, ele nasce aí de um estágio, né, por 5 psicólogas, que na época atuavam em serviços de acolhimento, né, nessa transição aí dos CRECAS, enfim, para os serviços, e elas vão fazer esse estágio a fim de acompanhar crianças, sobretudo na primeira infância, mas que em curto espaço de tempo se estende para as adolescências também, dentro dos serviços de acolhimento, e o objetivo era registrar a história de vida das crianças e que num dado momento não eram chamadas por nomes, né, tinha um distanciamento muito grande de suas histórias, né, e uma violação de direitos aí extremamente grande de irem para suas casas, voltarem para as famílias ou ir para famílias adotivas sem saber a versão delas mesmas sobre suas histórias, a versão de suas famílias. Então, o Instituto ele nasce com esse objetivo. Então, para eu seguir contando um pouco mais sobre o nosso trabalho com o registro de história de vida, trago para a gente aqui um retrato, né, breve do acolhimento no Brasil, para a gente ter um pouco a dimensão, né? Hoje a gente tem 29.683 crianças e adolescentes acolhidas, né, e acolhidos. Na região sudeste representa 14% do total, né, desse todo nacional. 95,2% estão em acolhimento institucional, né, nas casas-lares, nos SAICAS, e 4,8% estão em acolhimento familiar. 8.165 dessas crianças são de 0 a 6 anos. Né? E eu acho que, Má, pode passar para o próximo slide? Isso, eu acho que eu estava contando um pouquinho, então, da nossa história, né? O Instituto, ele nasce em 2005, né? A fim de acompanhar crianças e jovens, né? Adolescentes separados temporariamente de suas famílias, né? E para que se tornem capazes de construir histórias de vida potentes, interrompendo ciclos de desproteção, rupturas e violência. O Instituto Fazendo História tem hoje 6 programas, né, em volta do acolhimento institucional, mais o programa Fazendo Minha História, que é a prática que a gente vai apresentar hoje, né, que se aproxima aí do desenvolvimento da primeira infância no caminho da equidade, é o Fazendo Minha História, que é o programa pioneiro, que ele antecede, inclusive, a construção do Instituto, e ele nasce em 2002, que é esse projeto pioneiro que eu fui falando para vocês, que nasce de uma iniciativa
aí de um registro da história, e que aí, em 2005, se torna uma organização, e acompanhada já de outros programas de formação, um programa de psicoterapia. A gente tem hoje também um serviço de acolhimento familiar que atende à primeira infância, né? Então, a gente tem um serviço de acolhimento familiar específico para crianças de 0 a 6 anos, né? A gente tem o Grupo Nós, que é um programa que acompanha adolescentes que estão em processo de saída, transição, né? Acolhimento para a vida fora das instituições. E também tem o Fazendo Minha História, que é a prática que a gente vai expressar por aqui hoje. Então, o Fazendo Minha História, ele é uma das formas de trabalhar com história de vida dentro dos serviços de acolhimento. E uma das formas que o Instituto encontrou de fazer os registros das crianças e adolescentes é construir um álbum, né, que tem como mediador, né, as literaturas infanto-juvenis. Então, para possibilitar a expressão, né, ampliar o campo de expressão das crianças, né, a mediação de leitura é um forte, né, um meio para que o registro da história aconteça, né? O direito à história de vida está previsto pelo ECA, né? Hoje também a metodologia do Fazendo Minha História, ela é citada nas orientações técnicas, nos documentos de orientações técnicas, e a gente também tem um programa de advocacy no Instituto também, que trabalha, né, impulsionando coincidências de políticas, e a gente também tem discutido dessa metodologia também estar dentro do novo, né, da atualização do Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária, né? Então, algo para a gente que tem bastante, dá bastante gás, né, para atuação, porque a história de vida é algo fundamental, né? Acho que tem uma história institucional no país, que na base da desigualdade, né, de que nem todas as individualidades das crianças são reconhecidas, né, em todo, sobretudo as crianças pretas e não brancas, né? Então, a gente, no decorrer da história do Instituto, foi também revisitando, né, um acervo. A gente conta com um acervo de mais de 300 títulos que a gente implementa uma biblioteca dentro de cada SAICA em que a gente estabelece parceria, né? E para dar conta desse projeto, né, o Instituto tem um dos fortes também historicamente, que é o trabalho voluntário qualificado. Então, para o trabalho acontecer com as crianças nos serviços de acolhimento, né, com seus registros de histórias de vida, e também a partir das literaturas infanto-juvenis, a gente faz uma formação voltada para a comunidade, capta esses voluntários que serão mediadores com as crianças dentro dos SAICAs. Além dessa formação que a gente prepara, então, esses voluntários para acompanhar as crianças, a gente também forma os serviços de acolhimento para que eles também possam se atualizar e também trocar conosco, né, as suas metodologias e práticas de registro, porque é previsto, né, pelo ECA que as histórias sejam trabalhadas, cada serviço trabalha de uma forma, às vezes não nomeia, às vezes acontece, às vezes não acontece, mas ainda é algo muito solto, né? Então, com o Fazendo Minha História, né, preparando, né, voluntários e voluntárias e os serviços de acolhimento, é algo que a gente foi crescendo e desenvolvendo ao longo da história do Instituto, entendendo que as relações étnico-raciais, né, que não é uma pauta, um eixo, ela é transversal, né, ela é faz parte da estrutura, né, e também é um marcador social importantíssimo para que a história dessas crianças sejam escritas por elas, né? Acho que citando um pouco Chimamanda, o perigo de uma história única, né? A história institucional é muito de um lado só, né? Muito só de um lado, né? A gente tem casos de meninos e meninas e pessoas e crianças que saíram do serviço de acolhimento, né, com uma única versão de que foram contadas, que a mãe, em algum momento que a família negligenciou, né, que a mãe cometeu algo e essa criança nunca ter podido conversar com a mãe e perguntar para a mãe o que essa mãe achava, né, de não ter recurso para voltar para essa história, né? Então, acho que as formações foram um lugar em que a gente encontrou para poder conversar sobre o contexto sócio-histórico brasileiro,
sobre as questões institucionais, as relações de força e o que isso tem a ver, né, com a história das crianças dentro dos SAICAS, né? Então, é um trabalho que a gente vem cuidando bastante nesse espaço formativo. Mas, se quiser mudar de slide. Bom, então, acho que como a gente atravessa, né, esse mar todo, né, ao longo desses anos, foi também a gente... Cada casa de acolhimento, então, recebe uma estrutura material, que eu fui contando para vocês, um acervo com, no mínimo, 300 títulos para a montagem da biblioteca. A gente considera que é um amplo acervo com conteúdos e temáticas diversas, que também abordam as questões indígenas e afro-brasileiras, né? Acho que a gente tem aí, o Fazendo uma História constrói narrativas, né? Garante direitos de apresentar para as crianças as histórias delas de diferentes perspectivas, né? Para que elas também possam manifestar isso nos álbuns, possam conhecer outras versões de histórias, possam se ver nos livros, né? Possam se ver em outras narrativas, né? E também o Fazendo uma História também foi entendendo que a articulação com os educadores, né? Principalmente quando chegam bebês, né? Que ficam... os educadores têm muita dúvida de como chamar, será que valoriza o nome que a mãe trouxe, não valoriza, né? Então, tem uma importante valorização da história oral, né? De cultura, do repasse ali das famílias, das crianças, por mais que essas famílias, naquele momento, não estejam podendo cuidar dessas crianças. Eu acho que esses livros, né? E essa interlocução entre formação e o acervo de literatura infantil, ele reforça aí a importância cultural e da diversidade das crianças dentro dos SAICAS, né? Então, a gente conta com voluntárias e voluntários capacitados, né? A partir dessa referência infanto-juvenil. A gente cuida para que esse álbum não tenha uma estrutura engessada. Essas crianças vão registrar suas histórias de acordo com as suas experiências, com as suas vivências, né? Então, não tem uma ordem de passado, presente e futuro para o registro dessas histórias acontecerem. Elas acontecem de forma orgânica, natural e no tempo da criança, né? Então, isso é bem importante. E esses registros de memórias, né, eles são importantíssimos para a trajetória das crianças que vão com esse álbum, muitas vezes, na audiência concentrada, vão falar com o juiz, vão falar com o promotor, e tem ali o seu plano de vida, né? Acho que tem os PIAs, né, os planos individuais de atendimento dentro do SAICAS, e que é um documento que se deve envolver a família, a versão da criança, né, acho que não sobrepor a visão do juiz, né, não sobrepor a visão daquelas pessoas que não viveram aquela parte da história, né? Então, acho que o álbum ele tem esse poder também político, né, de garantia de essas crianças poderem contar suas versões e seus desejos diante aí das audiências concentradas. E aí esse álbum ele vai para casa, né? Ele segue com a criança e com o adolescente, ou no retorno familiar, ou numa possível adoção, em último caso. Hoje, no ano de 2021, né, acho que no nosso último relatório técnico, a gente atendeu 624 crianças e adolescentes no programa, né, no Fazendo uma História, no último ano, e a gente tem parceria, né, dentro desses 624 crianças, de forma direta e indireta, a gente fez parceria, estava em parceria com 24 serviços de acolhimento parceiros, né, no último ano. Atualmente, a gente tem 13 parcerias fixas, né, no município de São Paulo, serviços, né, de acolhimento em que somos parceiros. E desses serviços, 23 crianças são de 0 a 6 anos, né, e que estão construindo esses álbuns, né, isso de forma direta. De forma indireta, as crianças têm acesso ao acervo, né, de livros dentro das casas, e também os educadores podem levar, os técnicos, a comunidade, né, tem uma interlocução com cada serviço. E atendemos cerca aí de 195 crianças e adolescentes no total, o ano passado. Esse ano a gente está em parcerias pontuais, que daí a gente não tem, é um pouco diferente das nossas parcerias fixas. Essas parcerias pontuais, elas acontecem através de projetos financiados por editais públicos. Então, no momento, são 17 instituições que a gente está acompanhando nesse modelo.
e hoje a gente está com 80 voluntárias e voluntários ativos para mediar álbum com as crianças dentro dos sites. De modo geral, né, o Instituto, a gente considera que a gente deve, né, construir e efetivar ainda práticas antirracistas junto aos profissionais que atuam com as crianças e adolescentes, né, os serviços de acolhimento. Acho que a gente ainda, né, tem muitas dificuldades na relação com a vara da infância e com a rede socioassistencial, né, para ressaltar a importância dos marcadores de raça, gênero e cultura, né, nos registros das histórias de vida, e como ampliar isso no desenvolvimento da primeira infância, né, de uma forma transversal aí no eixo do acolhimento. Hoje a gente já realizou, né, a gente tem se movimentado, né, aos poucos, mas eu acho que a gente já consegue fazer uma formação ampla com referências negras, indígenas e para formar esses parceiros e atores voluntários e voluntárias envolvidos no projeto. A gente garante uma diversidade de títulos e temas, com vasta diversidade cultural no acervo, incluindo ações de uma bibliotecária decolonial, né? Hoje a gente tem uma consultoria de uma bibliotecária que vai até cada serviço de acolhimento desenvolver ações, né, com instrumento afrodiaspóricos, conversar com sites, conversar com as crianças, conversar com os voluntários, né, e consultar esse acervo bibliográfico, né, para garantir uma diversidade e acesso e participação das crianças. Então, é um momento em que as crianças abrem as caixas, sentem, pegam os livros na mão, escolhem um nome para a biblioteca dentro do abrigo, né, em terra que se apagam as histórias, né, em terra que nos anulam. Para a gente é de suma importância ver as crianças reconhecendo a capa dos livros, perguntando, enfim, fazendo e construindo um lugar de uma biblioteca que tem a ver com elas dentro do site, né? O desejo que a gente tem é de desenvolver estratégias transversais de ponta a ponta, né? Para que todos os programas do Instituto desenvolvam estratégias de equidade, né? Os nossos próximos passos é fortalecer a formação interna, né? Acho que o Instituto precisa olhar para dentro também, né? Para a gente conseguir desenvolver mais ações, né, e para a construção de práticas institucional no caminho da equidade, né? E eu acho que o desafio, né, que a gente encontra, né, acho que os principais, não sei nem se desafio, mas acho que a gente reconhece como aprendizado nesse momento, né, é estar junto de outras organizações. Então, para a gente é um prazer estar participando desse encontro, né, e estar trocando aqui com todo mundo. Está sendo de uma riqueza grande para a gente, né? Então, a gente acha que o aprendizado nesse momento é estar junto de outras redes, né? Que possibilitem as trocas, aprendizados e que a gente possa estabelecer conexões relacionadas à equidade na primeira infância, potenciar a nossa prática cotidiana, né? No caminho do cuidado integral, e realmente produzir efeitos, né? Aí nas trajetórias e permitindo que a gente tenha melhores condições de desenvolvimento nas nossas práticas aqui. Então, é isso. Obrigada. Muito obrigada, Laís. Que incrível a apresentação de vocês. Pessoal, a Solidade, que tinha entrado aqui com a gente no início, estava meio em trânsito e aparentemente ela não conseguiu chegar onde ela ia chegar para nos apresentar hoje. Então, eu acho que para a gente não esperar ou não ficar travadas aqui nesse vamos, não vamos, a gente pode deixar a apresentação da Rede Nacional pela Primeira Infância para o próximo encontro também, e a gente inicia nosso debate hoje com as duas apresentações que a gente ouviu, que eu acho que está bem suficiente para começar uma reflexão conjunta. Então, não vai fazer, enfim, seria ótimo, mas não é que vai fazer falta se elas não puderem estar hoje, estiverem na próxima. Tudo bem? Só queria avisar todo mundo dessa troca. Então, tá bom. Bom, muito obrigada, Laís, muito obrigada, Suelane, pelas apresentações. Antes da gente começar a plenária, eu queria só trazer um ponto que é no encontro de inauguração, que acho que alguns de vocês e algumas de vocês não puderam estar, surgiu uma vontade muito grande assim dessa coisa do produto da comunidade, para além do formato dele, a coisa do site, a coisa do vídeo, uma sugestão da gente, a partir dos grupos e das discussões dos grupos da comunidade,
começar a reconstruir as narrativas que existem sobre primeira infância e promoção da equidade. Buscar nesses grupos quais são os elementos que devem constituir uma nova narrativa, e nos fazer perguntas do tipo, o que é inaceitável daqui para frente quando a gente estiver trabalhando com primeira infância? O que a gente não pode mais deixar de considerar quando a gente está pensando em desenvolvimento integral e considerando equidade étnico-racial como deve ser para isso? Então, acho que esses debates que a gente vai começar agora e vai continuar no encontro 2, no encontro 3 desse grupo, e fazer o mesmo nos outros grupos, estão caminhando um pouco nessa direção, da gente refletir conjuntamente sobre isso. Bom, eu paro por aqui, na verdade, agora eu abro a palavra para vocês, perguntando o que chamou a atenção, o que vocês destacam das apresentações que vocês ouviram. Podem ser reflexões individuais, podem ser conexões, podem ser lacunas. Nesse momento o que chamou a atenção para cada uma e cada um de vocês. Abro a palavra, se quiserem levantar a mão, a mãozinha do Zoom, ou só abrir o microfone, eu vou anotando aqui quem quiser falar. Flávia, por Eu favor. posso começar, eu posso quebrar o gelo aí. Muito Não, obrigada. Alguém precisa quebrar o gelo. Não, eu fiquei, quando a Suelaine fala daquela questão, né, de se aproximar do centro, né, que como é uma proposta progressiva, né, tem uma parte política aí que nem se aproxima, e eu fiquei assim tocada de como é esse desafio de se aproximar de diferentes perspectivas, que tem a ver um pouco com a Laís falando dessa escuta de todas as perspectivas. Então, para mim, ficou muito forte essa linha que conecta esse imenso desafio, como fazer ouvir, como iniciar um diálogo com aqueles que são tão diferentes, né? Como abrir. Eu acho que, então, eu não sei como é que eu fiquei curiosa de saber como é que a Solange se aproximaram desse centro político, alguma historinha assim de uma, vamos dizer assim, de uma descoberta, porque realmente quando as pessoas pensam tão diferente de nós, né? Como é que a gente inicia um diálogo, né? Então, e eu acho ver essas questões das narrativas que ela trouxe, né, de como amplia essa visão, né, ouvir aquela pessoa que viveu, enfim, e muitas vezes a narrativa que está contando a história de quem não viveu. Isso também achei lindo quando você falou essas frases, até anotei aqui para copiá-la, se você permitir. Então é isso, assim, eu acho que fiquei impactada, e eu acho que isso serve para todos os projetos, para a nossa vida, hoje em dia, com o contexto político que a gente vive, né? Como vamos incentivar essa curiosidade, esse respeito, esse cuidado com, né, com aquele que vive diferente da gente. Então, isso me tocou muito nessas duas. Eu acho que tinha uma conversa aí acontecendo submersa. Então, foi isso. Eu não sei se a Solange quer... não sei, eu acho que não é a hora dela falar, né? Porque a gente está agora falando o que a gente, como nos tocou, mas eu fiquei curiosíssima de falar assim, gente, como é que você conversa com o centro? Como é que é? Não deu para ir para a direita um pouco? Ficou lá no centro mesmo? É isso, gente, muito legal. Obrigada, Flávia. Sol, você tinha levantado a mão, você desistiu de falar ou você ainda quer falar? Não, eu mudei a cor da minha mão aqui, consegui trocar. Mas eu acho que o que eu queria também comentar nesse tom mesmo de primeiras impressões ou de como me tocou, primeiro que, assim, uma oportunidade mesmo, fiquei feliz de estar nesse grupo, sabe? Porque quando a Maria mandou e a gente estava conversando, eu falei, poxa, que legal, instituições que a gente já conhece como referência, né? Que a gente já usa para os nossos estudos institucionais, né? E a gente foi compartilhando um pouco com a equipe, e essa sensação de que legal, olha, a gente está fazendo história que a gente acompanha, que a gente admira, que a gente sempre se emociona quando fala, ou os dados que a gente sempre recorre para ouvir sobre os GLE10, e como a gente tem pensado, assim, na nossa prática aqui no Rio de Janeiro, no CECIP, e nas nossas articulações com a política pública, né, de como trazer esse dado, que não é um dado que a gente, né, uma experiência, uma vivência que a gente tem essa vivência, esse lugar, né, para falar, e como a gente tem tido essa oportunidade de ouvir
as pesquisas, a história, e ouvir as crianças, né? E a partir dessa escuta e dessa troca, que nem sempre está nesse lugar direto, mas a gente usa muito do que vocês produzem como espaço e como produto de aprendizado, para dialogar em outras instâncias, pensando nos planos municipais, né? Pensando como trazer essa perspectiva para a nossa atuação de uma forma mais ampliada, né? Então, não só revendo os nossos lugares institucionalmente, como o CECIP hoje ele tem vários projetos que atuam com primeira infância, que atuam com juventudes, que atuam com educadores e diferentes territórios, mas também nesse diálogo com a política pública. Então, me tocou nesse lugar de perceber, de estar junto com vocês, de ouvir diretamente, de conhecer os processos, né? A gente ficou aqui compartilhando, falando, poxa, que legal, aquele tipo de projetos, de trabalhos que a gente gostaria de estar em todos, né? Então, acho que essa comunidade traz um pouco dessa perspectiva de poder trocar, né? De também tê-las mais próximo do que a gente tem vivenciado aqui no Rio de Janeiro. Que bacana, Sol, acho que é isso mesmo, a comunidade tem essa proposta, assim, de troca e de se reconhecer e de, ao mesmo tempo, ver desafios diferentes nas práticas dos outros e, a partir disso, poder criar essas reflexões conjuntas mesmo, de perceber as atuações, né, para onde elas estão indo, para onde elas devem ir, acho que é nesse sentido. Não sei se mais alguém quer comentar, queria dizer que a Suelane está muito, muito convidada a comentar o comentário da Flávia, sem problema nenhum, não tem uma regra de que não pode responder, que sempre pode, mas se alguém mais quiser comentar e fazer seus destaques, o microfone está aberto. Bom, então, só dialogando, né? Não é nem resposta, né, Flávia? Perfeito. É mais... fazia muito tempo que a gente não ia para Brasília. Eu, né, particularmente, e a gente sumiu de Brasília desde 2018, né? Então, quando a gente chega lá na Câmara dos Deputados, a gente se depara com a força de segurança, né? Homens camuflados, muita bota, muito armamento pesado, assim, é a primeira visão que a gente tem. Então, a gente já sabe que aquele é um ambiente hostil para nós, né? A gente, sociedade civil, que vivemos muito em Brasília, reivindicando tudo, absolutamente tudo, então já deu para perceber que não, vocês não são bem-vindos aqui, né? E havia um outro grupo lá, muito, né? Essa outra sociedade civil, não sei que nome que dá, fazendo ação, articulação, incidência mesmo, nos gabinetes sendo recebidos e em caravanas, assim, não vão sozinhos e sozinhas. O que, diante da situação que a gente vivencia hoje, o que nós estamos buscando são brechas, né? Nesse campo conservador. A gente já delimitou, não dá para conversar com a direita ou com a extrema-direita, está muito delimitado quem são os nossos inimigos. Eu acho que aí a gente está olhando para o partido PL, né? A gente tem uns nomes e tem pessoas com as quais a gente não vai perder tempo de falar, porque simplesmente dá instrumentos não só para usar, como tem sido feito as nossas estratégias, e principalmente as nossas narrativas, como desqualificar o que a gente faz. Mas, por exemplo, um gabinete que a gente fez questão de ir foi o da professora Dorinha. Ela é uma mulher de centro, né? Porque ela está na educação. Não estou dizendo nem que ela é antirracista, nem que ela é antissexista, mas ela está com o pé na educação e ela tem procurado ouvir os lados, né? E aí a articulação com ela é via Campanha Nacional pelo Direito à Educação, com quem a gente faz as incidências na política federal, né? Então, são essas pessoas que você não crava, né? Não vamos falar com o Kim Kataguiri, não vamos falar com ninguém do PL, entende? Então, a gente tem que achar brechas nesse momento, né? E brechas são essas pessoas que a gente pode a gente pode se dar ao trabalho de pelo menos entregar
um documento. Olha, esse aqui é o nosso documento, nós não fomos recebidos por ela, né? Mas aqui, olha, nós existimos, nós estamos reivindicando e vamos continuar batendo na sua porta para dizer que você tem que também atuar contra o racismo na primeira infância, né? Então, é esse movimento que a gente tem que fazer. O campo progressista está muito limitado e sem, correlação de forças, né? Então, a gente tem que procurar outras brechas aí para conseguir avançar. Elas existem, mas a gente tem que trabalhar muito para conseguir sensibilizar e ampliar esse campo. Então, é com esse grupo aí que a gente está falando, que a gente se dispõe a, no mínimo, entregar a nossa carta de reivindicação para a sua assessoria. Não sentamos na mesa com eles, né? Mas sentamos com todas as lideranças dos partidos progressistas, que foi quem abriu ali e entenderam e viram também como uma janela de oportunidade pegar esse tema e já se ofereceram para fazer audiência pública. Então, nesse jogo que é a política, né, de interesses, em um ano eleitoral, foi o que a gente conseguiu fazer de diálogo, né? Então, a gente vai até aí, até o centro, mas não dá, não. Obrigada, Então, é Suelaine. mesmo identificar essas pessoas, né, Suelaine? Estou entendendo que é de grão em grão aí, né? Obrigada. Obrigada, Flávia. Quem mais gostaria de trazer destaques, comentários? Eu queria falar um pouquinho, assim, Por favor. gostei muito desse projeto, né, de incidência, e durante a apresentação fiquei pensando aqui, né, a gente falando em políticas públicas para a primeira infância, de enfrentamento ao racismo, e da importância, né, de começar do mais estruturante mesmo, né, que são as representações, assim, nessa colocação do diálogo, né, tem essa questão de estar com, né, que a Suelaine está colocando, né, de estar com o campo da direita, extrema-direita bem abrangente e talvez com força e tal. E, e uma questão é atuar sobre isso, e a outra é também pensar em estratégias de se mudar essa proporção, assim, né, de trabalhar na questão da representação, que eu acho que isso vocês já fazem há muito tempo, assim, né? Não é nenhuma novidade, assim, mas que me trouxe, assim, para o pensamento da importância desse trabalho, né? Do fortalecimento para alterar também, para além da coisa técnica da política pública em si, mas a própria questão da representação, que é uma ação que já acontece há muitos anos, mas que garante também a elaboração de políticas públicas e implementação, olhando para essas outras histórias, essas outras realidades, né? Então, acho que suscitou isso em mim, assim, nesse trabalho de incidência também, né, a importância disso, desse preparo para a composição desse grupo que representa um país que é plural, né? Perfeito, Annelise, obrigada. Mais comentários, mais reações? Eu tenho um comentário aqui também, pode fazer? Claro, por favor, Maria. Que já, se alguém quiser falar, que já nós falamos as duas já do CECIP, se alguém quiser entrar e pegar a palavra. E que a Laís falou bastante do trabalho do Instituto, né, fazendo história, e foi muito curioso aqui, a gente ficou trocando em equipe enquanto você apresentava, Laís, porque no nosso projeto, no Narrativas de Paz, que chama Narrativas de Paz, a gente também trabalha muito com essa questão da história pessoal de cada um, só que a gente tem um foco na história de cada cuidador, na história da infância dos cuidadores, né? A gente trabalhou nesse projeto com agentes comunitários de saúde, com educadores de creches. Então, a gente fez um trabalho de como que a gente vai chegar e vai sensibilizar esses cuidadores para pensar um pouco na primeira infância, para olhar para essa primeira infância com
não só qualificar o olhar, mas com uma sensibilidade um pouquinho mais aguçada, né? E a gente escolheu essa metodologia de recuperar um pouco a infância de cada um que está ali trabalhando com crianças, né? Como é que foi a infância de cada um, qual foi a importância da infância dele para a história de cada um e dele estar ali. E vocês fazem isso com as crianças diretamente, né? Então tem muitos paralelos assim, e é como isso é importante mesmo, né? A história de cada um, no que a gente faz, sei lá, estou pensando mil coisas aqui. Sim, sim. Mas eu posso só comentar, eu não sei Por como que a gente está favor, aqui de. claro, por favor. Sim, sim, Maria, acho que a gente também tem um trabalho formativo que vai um pouco de encontro, né, com o seu, que é fazer uma formação na direção de sensibilizar mesmo, né, para do que é trabalhar com história de vida, né? O que eu acho que muda que é o nosso desafio, inclusive, né, que a gente capta pessoas da comunidade, diversas pessoas, né, acho que no âmbito institucional tem ali um contorno, né, trabalham com educadores e, de alguma forma, eles estão ali já presentes no universo, né, para poder seguir com o trabalho, né, e o nosso desafio é sensibilizar pessoas que têm visões muito comuns, às vezes até, né, de ter uma visão ainda de orfanato, né? E que, se a gente pensar nas histórias dos orfanatos no Brasil, está totalmente linkada com a questão da colonização, né? Então, a gente tem um trabalho quase artesanal nesse começo, né? São 2 sábados intensivamente, períodos, né? Vai acompanhando, passa por entrevista, e mesmo assim dá muito problema, né? Porque eu acho que tem toda uma mistura, né? Um desejo de adoção, né? Tem toda uma coisa que a gente vai desmistificando e que tem a ver também de uma forma subliminar, muitas vezes, né? Com a coisa dessa coisa da dominação, né? Do corpo da primeira infância no institucional, né? A gente acaba de derrubar uma PL que previa, né, que as pessoas que estão em fila de adoção poderiam, né, a proposta era chegar no serviço de acolhimento e poder escolher ali a dedo algumas crianças, né? Então a gente consegue agora derrubar essa pele, mas tudo isso é um produto do que a gente está falando, né? O que é poder trabalhar com equidade, né? E poder garantir que todas as narrativas, né, que todas as histórias sejam ouvidas em diferentes perspectivas para poder viabilizar minimamente a garantia do direito. Então, acho que tem esse viés muito delicado, né, nesse campo do acolhimento, que está muito atrelado a uma fila nacional de adoção, muitas vezes, o de desmistificar aí a cultura dos orfanatos, né, enfim, mas muito bom. Estou ansiosa para ouvir o projeto de vocês. Eu também estou ansiosa para ouvir, eu fiquei ouvindo vocês falarem e lembrei do título, né, enfim, da nossa chamada, que é discutir a infância, garantindo o pleno desenvolvimento infantil a partir do enfrentamento e da garantia da equidade. E eu queria pensar com vocês, quando a Suelaine apresentou, ela apresenta uma agenda. Isso eu queria um pouco pensar na pergunta que até que a Mariana fez para a gente, o que é inegociável nessa agenda, né? Qual seria o ponto que você pode trazer de destaque dessa agenda para essa roda aqui, que quer pensar esse pleno desenvolvimento? A palavra pleno ela é muito importante para a gente, né? Porque não é desenvolver só numa área, não é desenvolver só numa questão, mas é garantir esse pleno desenvolvimento para as crianças, especialmente as da primeira infância. E então eu queria que você trouxesse para a roda assim, o que é, né, nessa agenda o ponto-chave que você traria para o grupo, para a gente pensar como nós, porque a comunidade é de aprendizagem, quer dizer, como nós, cada uma de nós aqui, podemos trazer esse ponto, né, destacado pela Suelaine, para as nossas agendas, para as ações que a gente desenvolve.
a gente, olhando, por exemplo, olhando para os diferentes momentos, né, no debate da primeira infância, hoje a gente tem, nós somos antirracistas, nós somos contra o racismo, né, a palavra racismo está aparecendo. Isso na primeira infância, isso na educação, em diferentes outras políticas aí, ou compromissos de organizações, né? Quando a gente olha para as ações, elas não aparecem. Então, eu creio que o que a gente precisa se comprometer aqui, né, dentro dessa comunidade de aprendizagem, como que a gente passa de preâmbulos, né, de princípios para ações. Então, é um pouco isso também, né, que a Nelise estava, né, perguntando, o que a gente está buscando comprometer são ações, né? O debate racial, em particular, desde 2020, está aí, está colocado, né? A palavra racismo aparece na Rede Globo, no SBT, em todo lugar. Você tem uma banalização também do que é racismo, que aí ele virou recreativo, institucional, ele é não sei o que, sei o que lá, né? Então, vai tendo várias categorias do que é o racismo, mas ações é o que a gente tem exigido, né? Então, eu creio que quando a gente está falando, não, nós estamos comprometidos, mas como o enfrentamento ao racismo aparece na sua iniciativa, né? Como é que ele dialoga com ações práticas para que a concepção da hierarquia se desfaça, porque é esse o cotidiano que as nossas crianças têm, né? Quando você chega na escola, há já um ambiente estabilizado em que nós já entramos como como não sujeitos, né? Como rebaixados. Então, que ações serão feitas para desconstruir isso? Mas, principalmente, quem vai verbalizar isso? Quem tem coragem de enfrentar isso? Via de regra, a gente está muito sozinho, né? Então, quando a gente olha para o debate da primeira infância, ele é altamente qualificado, ele tem produção, ele tem pessoas, ele tem bancada, ele tem recurso. E como é que ele pode não ter a palavra negro? Como é que ele pode não ter a palavra indígena? Como é que não pode ter diretrizes explícitas com que você olhe para esse grupo que é desprovido, que é abandonado, que não tem educação integral, que não tem direito à vida, né? E, da outra ponta, quando a gente vê na sociedade as ações que atingem crianças, né, que atingem as infâncias, que vozes se levantam contra isso? Né? Via de regra, somos nós também, né? Movimentos negros, movimentos... Né? Então, eu creio que há o preâmbulo, né, aos princípios, mas se os princípios não se configurar em práticas, né, em ações concretas, e aí a gente está falando ações de curto, médio e longo prazo, o que é que eu vou fazer até 2024, por exemplo, que é quando acabam as próximas prefeituras, né? Então, que a gente está um pouco... então, você tem 2 anos ainda para fazer alguma coisa, o que você vai fazer? São esse tipo de... Né, que a gente está olhando para o gestor, para a gestora, não, é para agora, né? Em 2 anos você consegue mudar alguma coisa, se comprometer. Então, a gente tem essa dificuldade de quando, por exemplo, o Guelé 10 fez a inscrição lá na Rede Nacional da Primeira Infância, já tem meses, e aí, mas por quê? Não aprovou? Perderam a ficha? Não, gente, está tudo certinho, foi feito pelo site. Né? Mas a gente ainda não foi aceita nessa comunidade especializada para discutir e pensar a primeira infância, né? Quando você olha as representações, acho que tem 1 ou 2, se tiver 2 organizações negras. Então, a representação, Annelise, a gente olha para o local, mas também a gente precisa de quem determina, né? Então, a gente hoje, enquanto movimento negro,
comprometido em fazer bancadas negras, né? Que é aquilo que a gente nominou de quilombo no Congresso. Nós, enquanto campo progressista, precisamos de candidatos, deputados e deputadas, senadoras, senadores, que venham desse nosso lugar para garantir direitos, né? Então, a gente tem desafios tremendos. Mas o pior de tudo, nesse momento, e a gente tem visto muito na educação, é a noção de que perdemos, sabe assim? A noção de que não adianta estudar, a gente não está conseguindo sair dessa situação que estamos, e a gente tem que recuperar um processo de formação de que temos o direito ao melhor, né? Então, eu acho que esses 4 anos conseguiram não só ampliar aquilo que há de pior no ser humano, que foi o estímulo a ser violento, a ser misógino, a ser racista, mas também de que o individualismo nos salva. Então, cada um vai ganhar o seu dinheiro, né? Mesmo que seja como Uber, eu estou correndo atrás, eu estou fazendo, e o coletivo, cada um por si, né? Então, acho que a gente tem muito a reconstruir, mas principalmente a noção de direitos. O Estado é obrigado a nos dar esse direito. Essa primeira infância integral exige que o Estado se comprometa, mas também eu tenho que me comprometer com o outro e com a outra aqui da minha comunidade, da minha cidade, do meu país, né? Então, acho que temos diferentes momentos aí de desafios, né, Lucimara, para a gente, de fato, conseguir o pleno desenvolvimento, que é voltar à compreensão de que somos cidadãs, o que é cidadania. E me parece, assim, o trabalho, né, que você apresentou, ele é muito potente, porque mesmo dentro de um escopo, né, você citou 11 instituições e citou, olha, essas instituições têm diferenças entre si e que precisam constituir um consenso. E eu acho que isso se aplica também, né, a esse grupo aqui, cada instituição vai atuando e tem um compromisso muito forte, né, muito sedimentado, inclusive, com a primeira infância, mas todas nós precisamos aprender algo para garantir esse pleno desenvolvimento, né? Eu acho que o que você nos chama a atenção, quer dizer, olhar para a nossa agenda e perguntar como, eu destaquei da sua apresentação 2 palavras, que é racismo e diversidade, né, porque a gente trabalha com o tema do combate ao racismo e, ao mesmo tempo, a gente quer construir, né, uma relação de diversidade, de respeito à diferença. E aí você citou as crianças quilombolas, as crianças, eu faria um destaque também, a questão das crianças de terreiro, né, que poucas instituições trabalham, exceto as próprias instituições de terreiro. Então, acho que isso também amplifica esse olhar sobre essa criança, porque a gente não pensa na criança a partir da sua sexualidade, a gente não pensa na criança, né, a partir da sua filiação religiosa, isso faz muita diferença nessa existência infantil, e as políticas precisam apresentar isso, e para elas apresentarem isso, todas as instituições precisam sair do campo do universal, dessa infância universal, que, inclusive, eu destaquei aqui, mas quero ver o que vocês dizem, porque a gente também, a discussão de classe meio que desapareceu, né, das nossas discussões, de modo geral, então a gente pensa nessa criança, na diversidade, etc., e como se isso fosse descolado dessa condição de classe, dessa infância, e justamente nós que trabalhamos, especialmente em trabalho em ONGs, né, o Estado, ele tem, a Sueli chama atenção para a gente, o Estado tem uma tarefa, né, as ONGs fazem um trabalho bacana, importante, mas se a gente não esquecer de que o Estado tem uma tarefa e que a classe, né, ela está recortando sempre essa ideia da infância, e dessa primeira infância especialmente, para produzir essa proteção integral. E aí eu também fiz uns destaques aqui para a apresentação da Laís, gostei demais também do trabalho, e conhecia o trabalho
por meio da Valdete, que fez uma atividade, né? Ela foi uma dessas pessoas que construiu, ajudou uma criança a construir a história de vida, e eu acompanhava esse processo e achei bastante potente. E fiquei com vontade de fazer algumas provocações, assim, para nós mesmos, né? Por exemplo, quando a Laís traz a apresentação de quantas crianças a instituição atende, quantas, né, são atendidas por familiares, etc., do que vocês sentiram falta? Eu senti falta de algo. Do que vocês sentiram falta? Ou ninguém sentiu falta de nada? Alguém sentiu falta de algo? O quê? Vocês estão para que me contem. Acho que marcadores, né? Assim, nós sentimos falta na inserção do PowerPoint, assim, e eu vou aproveitar para... Laís e eu, a gente conversou sobre isso, né? É algo que no Instituto a gente vem construindo, então, esse olhar, eu acho que é importante dizer aqui, né? O Instituto Fazendo História é reconhecido nacionalmente, mas ele foi criado por um grupo de psicólogas brancas, classe média alta, isso se manteve por muitos anos. E o Instituto, ele foi tendo um perfil, psicólogas formadas pela PUC São Paulo, então muitas localizações de classe, de gênero, de raça, né? E de um tempo para cá isso foi muito tensionado, e isso se deve muito à Laís, né? Então a Laís é a primeira profissional, a primeira mulher negra contratada pelo Instituto, e que vem com uma trajetória de provocações, né? E hoje, então, a gente vem no sentido de olhar para os nossos programas como um todo. Quando eu entrei no Instituto, senti muita falta desses dados, né? Então, veio provocando muitos programas, a gente está fazendo levantamentos agora, e a gente quer saber, os nossos voluntários, né? A primeira pergunta que eu fiz, quem são esses voluntários? Eles também são brancos e brancas da PUC, né? Qual é a raça, etnia, que religião? Religião é muito importante, qual é o gênero, né? Qual é a formação? A gente quer mesmo só falar com psicólogos? A gente quer estar só no nosso grupo, né? O nosso programa de famílias acolhedoras, como que a gente não reproduz desigualdades, né? Como que essas famílias olham para as crianças negras e elas, né, esse apagamento da história? Então, assim, é muito boa essa pergunta, Lucimar, a gente está muito voltado para isso. Nos serviços de acolhimento, gente, às vezes não tem o registro da cor da criança, né? Ou tem o que falam que é a cor dela e não o que ela ou o adolescente, não tem autodeclaração, né? Então, assim, a gente está nesse movimento. Então, a gente está olhando para todo o nosso banco de dados, a gente está refazendo as fichas cadastrais dos nossos colaboradores, que são os voluntários e voluntárias, e olhando para os SAICAS e provocando os SAICAS também, porque a gente não encontra esses dados até nacionalmente com muita facilidade. A gente tem muita dificuldade com esses dados. Então, a gente sente muita falta, a gente não quis trazer a Laís, né? Ela está no meio desse levantamento, a gente já conseguiu uma prévia, mas a gente achou melhor não trazer porque não era do todo. Mas só para dizer para vocês que esse exercício, quando a Laís fala de olhar para dentro e para fora, é isso, né? Então, a questão racial consta nas nossas formações, a gente tem ações que a gente fala disso, nas publicações fala disso, mas quando a gente pega o espelho e olha para o Instituto Fazendo História, é uma instituição branca ainda, né? E que as crianças não se reconhecem muitas vezes naquela pessoa que está construindo o álbum ali junto com elas. Então, é algo que a gente vem internamente discutindo e querendo muito que a nossa prática ela se reflita nessa teoria, né, que a gente vem buscando aprender. Legal, Marília, exatamente isso, né? A ideia, eu provoquei, mas é para a gente se provocar, né? Para todas nós aqui das instituições, quer dizer, o que a gente pode, né? Esse movimento que vocês estão fazendo, o que a gente pode fazer para, de fato, garantir esse pleno desenvolvimento, né? Porque o pleno desenvolvimento, ele inclui quem eu sou, né? Do ponto de vista do meu pertencimento religioso, da minha sexualidade, do meu gênero, da minha raça, da minha classe. Então, realmente, para a gente se sentir, né, satisfeita em relação a esse desafio do pleno desenvolvimento, a gente tem que fazer muitas perguntas para nós mesmos, para as nossas instituições, para o que a gente está fazendo, porque é isso que vai fazer, né, as coisas avançarem para esse lugar imaginado, né, sonhado, que é emancipatório, que garantam às nossas crianças
o pleno desenvolvimento. Eu fiquei muito, vocês sabem, eu adoro a discussão das infâncias, né? Me atrai demais. E aí eu gostei demais quando vocês trouxeram o quantitativo de 0 a 6, né? Que não é um grupo, a gente sabe que é o grupo que mais é adotado, né? Que mais encontra lá, mas ali existem 23 crianças. E aí eu fiquei pensando, eu trabalho com identidade, diversidade com crianças e tenho me aproximado mais para a discussão dos bebês, né? E quando vocês trouxeram o acervo de livros, a gente tem visto que a literatura ela é um artefato muito potente de constituição de identidade, né? De construção, como você falou, nem todas as crianças que estão lá, elas constituíram já uma identidade negra, indígena, enfim. E a literatura ela é muito importante para isso. Mas eu fiquei pensando, né, que desafios vocês têm para construir essas histórias com as crianças menores, né, com essas crianças da primeira infância, porque elas vão se expressar de outras formas, nem sempre com uma linguagem, né, muito estruturada ainda do ponto de vista do adulto. E aí eu tenho uma orientanda que está estudando os artefatos de cultura afro-brasileira e a educação infantil. E a gente está identificando como a presença das imagens, né, das músicas, dos tecidos que trazem a estética negra, também podem contribuir para essa constituição e para essa construção de identidade, especialmente com os menores, né? Então, eu até anotei aqui, nesses álbuns, a ideia de ancestralidade, de origem, de raiz, né? Seja indígena, seja, enfim, qual for o grupo étnico a que aquela criança pertence, ele é muito importante aparecer de algum modo, né? Porque eu escrevi um livro que trabalha com a ideia de adoção, e a mãe, né, na historinha lá, a mãe, ela chama essa criança de Aziz, e ela já previa isso, porque era a ideia de trazer essa raiz, essa ancestralidade, esse lugar de origem que boa parte das pessoas negras, indígenas, mas mais negras, perderam. Então, acho que seria muito legal, né, a gente pensar nos álbuns dos bebês e das crianças pequenininhas, essa raiz, essa ancestralidade, esse lugar que me liga, né, à minha origem, mesmo que eu não tenha o nome de uma mãe ou um pai, mas eu tenho uma origem, uma ancestralidade que nos acolhe, e muitas vezes é essa ancestralidade que dá conta de segurar essa onda para pensar o futuro. Então, achei bem bacana mesmo, e achei desafiador o que você trouxe, Laís, para a gente que está em outros campos pensar, né? Não existe política pública se eu não penso quem eu sou, né? E quem produz política pública, ou quem faz essas proposições, acho que precisa se desafiar a pensar o que a Laís trouxe para nós, que é a política pública, ela não pode ser insípida, incolor, né? Ela tem que pensar gente, ela tem que pensar quem eu sou, ela tem que pensar quem são esses sujeitos, e isso precisa aparecer literalmente, né? Nós precisamos ter coragem de trazer para o campo das políticas as percepções e as singularidades das pessoas. Então, o trabalho é muito lindo. Eu até destaquei aqui a ideia, né, do... Cadê minhas anotações? Fiz tanta anotação, gente, falaram tanto. A ideia da identidade, né, e da história de vida. Quer dizer, quem eu sou é parte da construção de políticas públicas. Não dá para a gente fazer, né, nenhuma incidência de política sem considerar que as pessoas têm suas histórias, as histórias fazem parte, né, desses processos, e quando a gente considera as histórias dos grupos, das comunidades, a política pública é mais efetiva. Então, acho que também, né, é importante que a gente possa colocar nas nossas agendas, nas nossas demandas, a ideia, né, do resgate da história, seja daquela comunidade, seja daquela família, seja daquele grupo com o qual a gente está trabalhando. E acho que a Laís, né,
ensinou e pode ensinar mais ainda para a gente como é importante fazer história a partir dos próprios sujeitos. Muito bacana mesmo. Que mais? Não sei o que se marcaram mais, mas eu marquei esses desafios, né, da gente pensando essas duas experiências que foram apresentadas e como eu fiquei pensando no meu trabalho como professora, como é que eu faço com as minhas estudantes, né? Será que eu estou ouvindo as histórias delas para poder pedir para que elas sejam professoras mais comprometidas, né? Para que elas sejam, eu preciso ouvi-las também, conhecê-las, saber a história delas. Eu achei muito interessante esse desafio que você trouxe. Não sei se alguém mais quer comentar, eu falei muito. Acho que eu ia sugerir isso, ver se a gente tem mais uma rodada de comentários, não porque a gente precise terminar, mas porque a gente pode se encaminhando para o final também, e deixar até aqui enfim, uma provocação que é no nosso próximo encontro, a gente tem apresentação de outras práticas que falam sobre contar a história. Então, eu acho que a gente Verdade. não foi sem querer, mas sem querer, assim, caminhando para essa temática, para essa reflexão sobre a contação de histórias e as histórias de vida como caminho para o desenvolvimento integral. É interessante isso, né? Mas, enfim, abro a rodada para últimos comentários aqui. E, na verdade, acho que antes disso, me desculpem, queria só registrar que a Soledade conseguiu se juntar a nós. Coitada, ela fez uma viagem super longa hoje e teve problema para chegar. Soledade, eu comentei com todo mundo que você ia fazer essa viagem e que talvez você não conseguisse chegar. Então, o que a gente combinou, que eu já falei para ela aqui por mensagem, mas compartilho aqui, é que a Soledade apresenta também no próximo encontro. Então, assim, a gente não perde a apresentação de ninguém, mas queria te dar aí a oportunidade de dar um oi para todo mundo se apresentou, para você se apresentar também, por favor, por parte da Rede Nacional de Primeira Infância. Boa tarde, gente. Primeiro, eu quero dizer para vocês que eu estou muito constrangida, porque a Cida, né, ela teve que fazer este curso, a Fundação a convidou por ser a advox e coordenadora geral da RNPI, então ela volta dos Estados Unidos amanhã e ficaria para a Cida apresentar essa oficina junto comigo. E eu estou muito feliz porque eu estou conhecendo pessoas, Mariana, e eu estou revendo a Mostafa, eu estou revendo a Carol, e eu percebi que só temos um menino aqui, né? O Marcelo. Né? Marcelo, quanta mulher, né, Marcelo, falando a teu pé de ouvido, ainda bem que a conversa é produtiva, né, Marcelo? Esse universo das mulheres, né? E antes de falar mais alguma coisa sobre a RNPI, Mariana, deixa eu fazer uma inferência. Eu, quando cheguei aqui no quarto do hotel, eu me encontrei escutando a Suelaine. Suelaine, primeiro eu quero te dizer, Suelaine, que eu tenho um casal de filhos, a mais velha é Suelen, e se eu tivesse tido outra menina, teria o teu nome, seria Suelaine. Então, eu quando vi, eu digo, poxa, e dizer para você, eu já vou lhe responder. Nós estamos na RNPI há 6 meses e nós recebemos o cadastro da gestão anterior. E nós temos uma coordenadora de articulação e mobilização, que é a Fabi Bitelo. Então, é o seguinte, Suelaine, se você tentou essa adesão à RNPI o ano passado e não teve devolutiva, então você entra, por favor, no site da RNPI, no e-mail que está lá, você solicita essa adesão, porque a Adriele, a nossa administrativa lá, ela passa para a Leonara, que, por sua vez, vai entrar em contato com você. Você, por favor, quando entrar, você informa o e-mail institucional e o e-mail da pessoa que representa a instituição para a Leonara te cadastrar. Nós estamos com 16 entidades que nós não estamos conseguindo atualizar o cadastro, estamos em fase final de atualização. Então, por favor, Suelaine, provoca a gente lá, tá certo? E será uma satisfação
porque dentro do princípio da equidade, a gente precisa de movimentos sociais, dessa representação do Brasil inteiro. E dizer para você, Lucimar, que eu também, eu gostei da fala de todas que eu escutei, mas quando você fala aí de identidade, dessa questão de se estar, né, dentro das políticas públicas, sabe o que me vem, Lucimar? A questão dos espaços, dos territórios. O campo é bem distante da cidade, né? A gente tem dentro da cidade as múltiplas infâncias, as múltiplas realidades. A periferia é uma amostra viva diária, mas em se tratando de um país continental como é o nosso, nessas 5 regiões brasileiras, Lucimar, do mesmo jeito que as comunidades e os negros no nosso país têm sofrido justiça desde então, e a gente tem esses genes, graças a Deus, da Mãe África, muita gente não entende isso, mas eu tenho uma ancestralidade indígena muito forte, e tem uma região brasileira que eu digo para todos vocês, que me inquieta muito, e dentro da Rede Nacional da Primeira Infância, a gente tem, dentro do nosso plano tático, essa questão da união dos povos tradicionais, da ancestralidade indígena, negra. Então, a gente precisa se fortalecer, e dentro desse plano tático, logo na meta 1, a gente quer fortalecer as REPs, né, as redes estaduais da primeira infância, para a gente unir. E eu não sei quem foi que falou do consenso desses movimentos, dos índios, dos negros. A gente precisa, sim, disso, mas a gente precisa que todos vocês estejam conosco na Rede Nacional da Primeira Infância, para a gente preparar lugar para discutir, para consensuar as nossas lutas, não é? Então, Lucimar, quando eu falo de território, é o território das múltiplas infâncias, né? Então, esses territórios, a identidade tem que estar ali bem presente diariamente, mas esses territórios precisam ser estudados, não é? Pesquisados, e é por isso que a gente não pode desconsiderar as universidades nesse momento também, para deixar aquele elitismo de lado e partir para a base da pirâmide social brasileira, e a gente precisa disso, né? Então, amigas e amigos, sejam bem-vindos, né? A Cida não pode falar com vocês hoje, mais uma vez eu peço desculpas, mas nós da Rede Nacional da Primeira Infância, Mariana, para eu terminar a apresentação, nós temos 6 coordenações, né? Temos a Cida e eu como coordenadora adjunta, nós temos a Vanesca como coordenadora executiva ou administrativa, nós temos o Luiz Cipriano como o coordenador de comunicação, nós temos a Fabi Bitelo como coordenadora de articulação, mobilização, nós temos o Arthur como coordenador de todo o processo de transmissão, de suporte, de TI, dessas coisas aí que eu não sei falar muito bem, das tecnologias, das plataformas, etc. E nós temos a coordenadora Carminha Germano, que é a coordenadora de formação. Então, só para a apresentação, eu preparei 3 ou 4 slides para dizer para vocês, dentro desses 6 meses, a nossa experiência sobre essa questão, né, de promoção e defesa dos direitos e de equidade. E nós, da Secretaria Executiva, a gente representa a UNCNI Pernambuco, a Seccional Pernambuco, que nós nos candidatamos. A UNCNI Nacional, a gente se candidatou ano passado, em novembro de 2021, fomos eleitos, em dezembro, o processo de transição, não é? Tomamos posse, e a partir de 2 de janeiro nós começamos a trabalhar.
e dizer, Mariana, que a gente precisa de um lugar nesses espaços de discussão, de luta por essa sociedade que o nosso Paulo Freire tanto falava, né? Uma sociedade mais justa e mais igualitária. E na fala de Suelaine, o tempo todo, na fala dela, eu via, sabe, como se tivesse escrito na testa dela a palavra desafio, porque é um constante desafio, Suelaine. Suelaine, quando a gente está nos nossos pares, quando a gente está nos nossos mesmos, é tão bom a gente enxergar a nossa realidade e discutir com os nossos. Mas quando você chega no público e no espaço onde a elite está presente, a elite chamada branca, que eu não considero, mas ela é chamada branca e que ela te olha com mais do que um olhar 43, um olhar 44, e que não te quer, assim, não te dá voz. Então, eu aqui, com essa ancestralidade indígena, que não tenho uma aparência elitista, mas todos os espaços que a REP Pernambuco, aqui, a Rede Primeira Infância de Pernambuco, que um dos motivos de eu estar aqui conversando com vocês tem a ver com a REP, Mariana, todos os espaços elitistas que faziam convites por ser institucional à Rede Primeira Infância de Pernambuco, 2 minutos, Suelaine, 3 minutos, 4 minutos, eu já briguei por 5 minutos, da lágrima derramando. Um menino maravilhoso da Fundação Abrim, que recebeu 10 minutos para falar, e para nós foi negado. Ele falou assim: Sol, eu vou te dar os 5 minutos da Fundação Abrim, que eu falo 5. Então, a gente, amiga, tem que lutar, sabe? Se te der 2 minutos, Suelaine, aproveite esses 2 minutos, mas a gente precisa disseminar a nossa voz, ela precisa ecoar pelos desertos, pelas periferias, pela população ribeirinhas, e a região norte está pedindo socorro. Quantas crianças lá, não é, minha gente? Então, eu vou deixar isso para a Cida, na oficina, quando ela quiser, assim, passar para vocês o pouco que a gente já tem vivido, dizer para Maria Mustafa que agora eu estou num lugar que ela já esteve antes, e dizer que eu aprendi muito com ela e com o CECIP, aprendi muito. Dizer para Carol Velho, autoridade, grande autoridade em educação infantil, professora querida. Dizer para Mariana, que eu conheci recentemente, que nós estamos, eu, Soledade Menezes, estou constrangida de não poder ter dado o meu recado hoje à tarde, mas no dia 15, a Cida e eu estaremos aqui, se Deus quiser, e eu sei que Deus quer. Não é? Obrigada, então, Soledade. muito obrigada, valeu mesmo. Desculpa aí se eu extrapolei no tempo. Desculpa. Sem problema nenhum. Muito obrigada, Soledade, pela apresentação. Obrigada por aproveitar para endereçar a questão que tinha sido levantada. Já te digo aqui que Luiz da Pórticos comentou no chat que vai ajudar vocês a fazer essa mediação entre GLE10 e RNPI, então contem com isso. O Luiz já se disponibilizou aqui e a sua... eu vi aqui agora. Perfeito. Mariana, e eu quero te agradecer pela oportunidade, Mariana. Você não sabe como eu estou constrangida, mas também eu estou feliz de você estar consolidando esse encontro, né? Essas oficinas, esses encontros. Obrigada mesmo. Imagina, na verdade não é responsabilidade minha, eu estou só para ajudar a facilitar e organizar os horários. Quem você é uma embaixadora, tá certo? São vocês e a Lucimar, que é a nossa especialista aqui, que está conduzindo o debate. Tá ótimo. Obrigada, pessoal, Lucimar, também. Eu acho que caminhando para o final, queria ver se mais alguém tem alguma fala com relação aos destaques que a gente tinha levantado na plenária e a partir das apresentações. Então, se tiverem, acho que esse é o momento, senão a gente passa para as próximas etapas de encerramento. Eu queria só compartilhar um pouquinho, também sei que já falei. Imagina, não falou mais rápido. Tem limite de uma vez só, não tem problema nenhum.
Não, acho que só para compartilhar com o grupo, acho que é legal, né, fortalecer essas conexões. Então, aqui no Maranhão, né, tem a Rede Primeira Infância do Maranhão, que eu estou acompanhando, assim, pelo Unicef, e compartilhar que a gente tem, a rede, ela tá, né, a pandemia teve um impacto significativo nisso, nessas conversas, nessas articulações. Então, aos poucos tem se retomado e a gente já tem contado com a presença das mulheres do Mãe Andressa, daqui de São Luís. Então, eu já participei de algumas reuniões com elas, assim, tem sido um diálogo bem interessante. Tenho visto elas muito perto também aqui da gestão de São Luís, da prefeitura. Então, muito bacana. E fiquei sabendo que o pessoal do Amazonas, a organização do Amazonas, esses dias também realizou, né, alguns encontros sobre primeira infância, crianças, né, e falando das especificidades, né, então, eu tô com uma certa expectativa, assim, isso tem começado a acontecer na rede da discussão dessas diferentes infâncias, né, então, com relação às crianças quilombolas, a Plan International Brasil também tem um projeto que tem atuado apoiando algumas comunidades quilombolas, e a Unicef também há uns anos fortalece uma ação com relação à Semana do Bebê Quilombola, que é da Prefeitura de Bequimão, das comunidades, das lideranças quilombolas de Bequimão. Então, eu acho que a rede realmente é um espaço bem rico de ter essa participação dessas diferentes organizações, assim. Então, Muito obrigada, Annelise. Pessoal, vou Só ocupar fazer um aqui nosso último... comentário. Claro, por favor, Zulane. Não, era um pouco dentro desse universo mesmo dos nossos desafios, né? Algo que Lucimara trouxe. E aí, só para dizer também um desafio do projeto, que foi, ao a gente começar a discutir sobre a primeira infância, nós esbarramos em conflitos com a agenda feminista. Então, quando fala de 0 a 6 anos, da concepção até, né? Uai, cadê a mulher aí? Cadê os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres? Por que a agenda vai ficar só focada nas crianças? Não. Então, cadê os direitos das mulheres, das mães, das mulheres que não querem ser mães, das mulheres que não podem ser mãe, da diversidade do que é ser mulher, né? Então, para além da questão do racismo, né, como trouxe, então, dentro das nossas discussões, a gente também esbarrou, além das dificuldades dentro das famílias, né, as violências que as crianças sofrem dentro das famílias, a violência socioeconômica, né, então, tem um universo que, no começo do projeto, a gente ficou um pouco. Bom, gente, é necessário fazer recortes aqui, até onde a gente consegue assumir, mas não esquece que tem essas outras agendas, né? Então, pensando nisso que Lucimara falou, né? Não dá para ser universal, e esse não pode ser universal também é esbarrar em questões que são tabus, que é, por exemplo, pensar nos direitos sexuais e reprodutivos, né? É uma agenda conflitiva, né, em diferentes movimentos, né? Então, era só para também trazer esse outro panorama, para além das questões raciais que a gente esbarra no debate sobre a primeira infância. Não, obrigada, Suelane, super importante. Mário, a gente está no finalzinho. Não, mas, gente, o mais importante é vocês falarem. Os meus recados podem vir rapidinho. Por favor, Carol. Mas eu fiquei pensando nisso que a Solane trouxe, né, dessa... há uma divergência não só na questão das agendas, né, agendas dos direitos das mulheres, dos direitos das crianças, enfim, tem um nó aí, em muitas das agendas de direitos, na educação infantil tem um nó muito grande, que é a questão das vagas em creche, por exemplo, e aí o olhar que o gestor tem, né, de que vai, assim, sobrepassa a criança, vamos atender
é a mãe. Então, se a mãe trabalha de 7 às 11 da noite, tem que ter creche noturna. A gente escuta falar isso assim. Então, tem isso, mas tem também, para além disso, um processo, eu acho, de como a ciência olha a primeira infância e a unicidade, assim, a única possibilidade científica para ver as crianças, né? Então, a gente tem no país também uma formação e uma formação internacional. A neurociência é muito importante, ela veio para nos ajudar, mas ela não é a única lupa que a gente pode e precisa, né? Acho que isso virou assim, não só dentro da agenda legislativa, né, aqui em Brasília, da Frente Parlamentar Mista, enfim, mas de como as políticas, principalmente as políticas a partir de 2016, foram sendo construídas à luz de uma única possibilidade de ciência, sabe? Então, assim, acho que é um processo que só comunidades de aprendizagem, eu acho, como essa, né? A gente pode meio que colocar o pé na porta, assim, com algumas questões, né? Existem muitas ciências e possibilidades da ciência, assim. Dentro da educação e da pedagogia, a gente tem muitas disputas, mas na primeira infância eu acho importantíssimo outras pessoas que estão chegando, pessoas com outras visões que possam também dizer dessas outras ciências, sabe? Acho que isso a fala de todo mundo aqui foi me levantando isso, assim, né? A gente tem isso no país, assim, de que a ciência, as evidências científicas só são válidas se são especificamente conduzidas por uma linha ou um binóculo específico, né? Tá? Obrigada, Carol. Obrigada por essa última contribuição, que acho que foi muito importante e acho que nos gera ganchos para os nossos próximos encontros também, né, de reflexão, de continuidade do que começou agora. Eu vou passar para vocês rapidamente 2 coisas que eu queria comentar antes da gente finalizar, para não atrasar o nosso encerramento às 4. Uma delas é que nós apresentamos para vocês no encontro de inauguração, eu sei que não estavam todas e todos, por isso que eu estou trazendo de novo, o site da comunidade. Mas naquele momento o site da comunidade ainda tinha só os conteúdos da comunidade em 2021, foi quando ela se iniciou. E agora a gente traz o site da comunidade atualizado para o que ela vai ser esse ano. Então, queria deixar aqui para vocês, e eu já envio para vocês o link para vocês poderem acessar também, porque aqui vai ser um pouco o nosso centro de referência da comunidade. Então, a gente tem a descrição do que a gente está fazendo aqui, de como foi o ano de 2021, o que as organizações trouxeram, o que foi discutido, e a proposta para 2022. Então, os grupos de prática, como a gente está dividido, quais vão ser os temas que vão ser tratados. Aqui a gente traz vocês também, então todas as organizações que estão presentes na comunidade nesse ano estão aqui representadas, mas acho que 2 das partes mais importantes estão aqui. Então, primeiro, sobre os grupos de prática. Vocês que estão aqui estão participando do grupo sobre primeira infância e desenvolvimento integral com equidade, mas temos 2 outros grupos acontecendo ao mesmo tempo. Então, nesse lugar, vocês vão poder ver nossos incríveis sistematizadores, o Eduardo. Vocês não chegaram, talvez vocês o conheçam, mas não chegaram a conhecer no encontro de inauguração, porque ele se integrou ao projeto depois, exatamente porque a gente entendeu que precisávamos de 3 grupos para tratar de 3 frentes mais ou menos diferentes do que a gente queria falar de primeiras infâncias e equidade étnico-racial. Aqui vocês podem ver
uma descrição de quem são nossos sistematizadores, e aqui acompanhar um pouco do que está acontecendo nos outros grupos. Então, aqui o grupo 1, que é o grupo que está sendo acompanhado pela Miguel, quais são as práticas que estão sendo apresentadas, quando elas vão acontecer. Aqui o nosso grupo, então, as apresentações que nós teríamos hoje, mas as apresentações que nós vamos ter na próxima semana também, do CECIP, Unicef e Fundação Maria Cecília. E aqui o grupo de prática que está sendo conduzido pelo Eduardo, também as organizações que fazem parte, e suas práticas. Por fim, o que a gente está fazendo aqui vai virar parte dessa biblioteca. Essa biblioteca, por enquanto, tem o que a gente tratou em 2021. Então, tivemos a sessão com a participação da Cida Bento, a sessão com a participação da Givânia da Silva e da Rita Potiguara, da Ângela Ubaiara e da Alexandra Bretanha. Tivemos apresentações das organizações que estão aqui também. O CECIP foi uma delas, que está aqui conosco. E quem participou dessas sessões no ano passado. Então, um pouquinho do histórico, mas acho que mais importante, ou tão importante quanto, é que a gente também vai colocar as sessões dos grupos de prática aqui. Então, se vocês tiverem interesse de conhecer o que está acontecendo nos outros grupos, rever o que foi discutido no nosso, vocês podem acessar por aqui. E aí, por último, prometo trazer para vocês que a gente tinha agendado o nosso próximo encontro para o dia 8 de agosto. Porém, a gente vai precisar sugerir uma alteração nessa agenda por conta de uma agenda que a Lucimar não pode deixar de comparecer, e sendo ela nossa especialista sistematizadora, é essencial que ela esteja em todos os nossos encontros. Então, a nossa proposta é a seguinte: a gente já tinha agendado um encontro para o dia 8 e um para o dia 15 de agosto. Nossa sugestão é que a gente faça o próximo encontro no dia 15 de agosto. Então, CECIP, Fundação Maria Cecília, Rede Nacional de Primeira Infância e Unicef, que vão apresentar no próximo encontro. Já aproveito para trazer para vocês que a apresentação fica para o dia 15, e todos nós que estamos aqui, todas e todos nós, nos encontramos no dia 15. E assim passamos o terceiro e último encontro da comunidade, do grupo de prática, para o dia 22 de agosto, que é a segunda-feira seguinte. Queria trazer isso aqui, ver se tudo bem para vocês, mas acho que principalmente compartilhar essa informação, e logo em seguida da nossa sessão aqui, eu já faço essas mudanças nas agendas de vocês, então vocês vão receber os convites atualizados para os próximos encontros. Tudo bem? Diga, Suelaine. No dia 15, eu vou estar viajando, eu tenho um encontro no Recife, então eu não posso participar. Que pena. Mas no dia 22, que horário que vai ser? Das 2 às 16. Ah, tá. Dia 22 tá ok. Ah, bacana. Se outra pessoa do Guilherme 10 puder participar, Suelaine, fica à vontade para... Acho que a Letícia tem acompanhado também. Então, perfeito. Se ela puder, tá ótimo, porque a gente faz uma recapitulação do que foi discutido, mas aí o Guilherme 10 vem representado também. Tá. Não, aí a Letícia tá sim. Tá ótimo. Ô, Mari, no nosso cronograma tinha uma foto. Já foi? Eu não sei que foto era essa. A foto do grupo aqui que a gente está? Acho que era, né? Estava escrito. Eu tirei várias fotos nossas ao longo do encontro. Ah, então mas tá bom. a gente pode posar todo mundo agora e tirar uma foto que eu acho que vai ficar mais legal, pode ser? Não. Vou passar o batom do Zoom, então, aqui, peraí. Aí, tá bom. Muito descabelada, gente, para uma foto. Todos prontas? Prontos? Então vamos. Ficou muito lindo, muito melhor que as outras que eu tirei, que a gente estava cada um fazendo uma coisa. Gente, eu sempre estou fazendo caras e bocas nessas fotos. Não, todo mundo aí prestando atenção, a gente assim, ó. Uhum. Gente... Faltou eu na foto. Eu não vi que eu estava com a de câmera novo, desligada. então, Desculpa, eu estava mudando de lugar. Mil desculpas. Não tem problema, vamos de novo com todo mundo agora de câmeras abertas. Muito bom.